Boa noite, pessoal. Tudo certo? Eu sou Igor Maciel, professor aqui do Estratégia Carreira Jurídica, e hoje, como host, o co-host do nosso podcast jurídico, que já está no episódio de número 77. Hoje temos a honra aí de ter de volta aqui a bancada o professor Leonardo. Tudo bom, Léo? Obrigado aí pela presença, cara. Tudo bem, Igor. Obrigado, pessoal. Muito feliz de estar aqui, Peraí, vamos lá. Muito feliz de estar aqui com vocês, Esse projeto que eu abracei desde o início e continuo acompanhando, sou entusiasta. Agradeço muito o convite, professor Igor e professor Paulo, onde quer que ele esteja. Pessoal, como a gente fez nos últimos episódios, Nos últimos episódios a gente fez um bate-papo sobre a atualização jurídica do que tinha na semana passada, nas semanas anteriores, e depois fizemos o próprio podcast. Então agora a gente está fazendo uma nova mudança, como a gente costuma brincar aqui, as mudanças acontecem rápido, A gente precisa mudar rápido. O que está funcionando a gente mantém, o que a gente acha que não está funcionando a gente muda, e se tiver dando errado a gente muda de novo e de novo e de novo. Então a gente mudou aqui para separar o evento que eu acho que foi um sucesso. Acho que a galera gostou muito dessa análise do que aconteceu nas últimas semanas, aí, análise jurídica, essa atualização jurídica. E aí a gente colocou às segundas 21 horas, a gente vai bater um papo sobre o que aconteceu na semana anterior, e nas quartas 21 horas a gente vai ter uma entrevista mais, podcast mesmo, aí, com bate-papo de um tema. Então, por exemplo, na próxima quarta, o professor Ivan Marques vai falar conosco sobre habeas corpus. E a ideia, Léo, é que a gente faça temas mais genéricos, do tipo habeas corpus, teoria e prática. Ou seja, não sei se a gente vai falar sobre especificamente o tema X que saiu do habeas corpus semana passada. Até vamos, se for parte do conteúdo. Mas a ideia é que seja mais geral, atemporal, que qualquer pessoa participando ali vai ver tanto dicas práticas ali para quem está advogando, como quem vai fazer um concurso. Poxa, o Ivan trouxe um tema muito massa para uma prova oral sobre habeas corpus. E trouxe 3 ou 4 questões sobre provas objetivas de habeas corpus. Então, acho que é um projeto também que é bem legal. E hoje, como o primeiro episódio, digamos assim, específico para a gente tratar sobre as novidades jurídicas, a ideia, Léo, é que seja muito mais descontraído, leve, até opiniões pessoais sobre o que aconteceu semana passada. E eu queria começar perguntando para você o seguinte: inglório começar as novidades jurídicas no período que o Congresso está fechado e o Judiciário está fechado. Como é que funciona, cara, a produção legislativa no recesso e a produção jurídica no recesso do STJ e STF? A legislativa, é muito interessante você falar sobre isso, porque me obrigou a dar uma pesquisadinha no site da Câmara. E eu fui vendo quais são as atualizações ou as legislações que a gente teve nesse período do recesso que a gente está falando, para quem ainda não conhece, tribunais superiores, eles têm um recesso como magistrados, eles também têm os 120 dias, só que eles são concentrados em julho e em janeiro, por normas internas. 60 dias, Os 60 dias, janeiro e julho. Então, no período de julho, os tribunais superiores, eles estão no regime de plantão, porque não param, É a primeira observação que a gente vai falar sobre isso, eles não param. Mas, o legislativo não tem isso, não. O legislativo, ele tem um intervalinho mais curto, salvo engano... 15 dias, eu acho, 15 dias, e, assim, a gente consegue ver aí bastante coisa. Muita coisa foi nomeação de praça, nomeação de via, rodovia, viaduto, mas teve coisa interessante também, porque quando a gente pensa na legislação que a gente tem, novidades legislativas agora nesse período, tem propostas ou projetos de lei que foram já tramitados e estavam aguardando a sanção, e lembrando, professora Nelma, a gente tem a sanção tácita quando passa o prazo de sanção do presidente da República, por exemplo, nas leis ordinárias. Então, muita lei começou a entrar em vigor nesse período de julho, porque já tinha sido aprovado pelo regime lá, pelas duas casas, sem revisão, com revisão e etc. Tinha ido para a sanção, o prazo de 15 dias passou e ela entrou em vigor já nesse período. Então, tem umas coisinhas interessantes, e a gente pode... Existe algumas, inclusive, que tem repercussão
tão grande que talvez a gente possa até voltar um pouquinho a junho, se a gente puder dar uma retroagida. Retroagida, como por exemplo a questão, né, da mora no Código Civil, que fala sobre, resolveu aí um pepino que a gente tinha sobre juros e correção monetária e outras cositas más. Aqui, pessoal, sobre o judiciário, né, as decisões judiciais, quando o tribunal está em período de férias dos ministros, né? Recesso. A Loman fala, né, de férias dos ministros, recesso dos ministros, mas os julgamentos continuam. Salvo engano, no caso do Supremo, todos os processos novos que são distribuídos vão para a presidência, algo assim, né? Na verdade, assim, os casos urgentes são decididos pelo presidente, né? Liminares, enfim. Eles, se forem novos, ficam na presidência. Quando se encerra o recesso, ele manda para livre distribuição, se não tiver prevenção nem nada, e aí cai para um ministro decidir. Mas, né, como ordinário, os ministros eles decidem se vão delegar, né, os casos urgentes à presidência ou não. Há ministro que faz isso e há ministro que não delega. Tem ministro que tira férias, a equipe toda tira férias, e tem ministro que a equipe fica de plantão, fica de sobreaviso, ou faz uma escala, alguma coisa assim, porque ele não delega, e aí, quando vem um pedido urgente, o próprio ministro aprecia. Como a gente tem, né, um sistema eletrônico que possibilita a assinatura eletrônica de atos decisórios e até de mero expediente, há ministros que virtualmente continuam funcionando em pleno vapor, mesmo no período de recesso. Mas, em tese, é uma atribuição do presidente do tribunal, e aí falando especificamente do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Supremo, que inclusive ele sai, né? O presidente do Supremo, ele sai das turmas e ele inclusive deixa de ter o acervo tradicional, assume a presidência e ele assume o acervo do próximo ministro que vai virar presidente. Ou seja, ele nem continua com os próprios processos. Depois que ele sai da presidência, desse intervalo de 2 anos, ele assume outro acervo. É bem diferente do que a gente vê corriqueiramente. Por exemplo, um presidente de Tribunal de Justiça ou de TRF, ele volta para a turma onde ele estava e volta a seguir os processos que ele estava, né? Então, enfim, tem uma diferencinha. Legal. Aqui, pessoal, a gente tem, assim, sobre produção legislativa nova, sobre julgados de destaque novos, eu queria começar aqui, Léo, destacando a Lei 14.932, né, que mudou ali o Código Florestal. Então eu vou tentar abrir aqui no meu notebook para a gente já discutir. Vamos começar pela alteração legislativa que a gente teve. Foi a Lei 14.392, não. 932 mesmo. 14.932. É o do CAR, né? É a lei do... Isso, Tá. Deixa eu só... 14.932. Ela diz que... Cadê? Portal da Câmara dos Deputados, está aqui. Que ela acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 29 do Código Florestal, para autorizar a apresentação do cadastro ambiental rural para fins de apuração de área tributável de imóvel rural, né? Veja, é uma lei aqui, né, que foi publicada, deixa eu abrir aqui, foi publicada 24 de julho de 2024, né, semana passada, como a gente comentou. É o produtor rural autorizado a apresentar o CAR, de que trata o caput desse artigo, para fins de apuração da área tributável prevista na lei tal, que dispõe sobre o ITR. Então, uma mudança aqui, para fins de concurso público, me parece que a mera leitura já seria suficiente. Não sei se é algo que vai mudar radicalmente as teses, assim, que exija o nosso candidato aí a se preocupar tanto, né? Assim, se ele souber já o que é o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, já vai meio caminho andado. É muito difícil achar em concurso a cobrança do ITR, né, ou seja, do Imposto Territorial Rural. Para quem ainda não é familiarizado, né, é um imposto de competência da União, enquanto o IPTU, né, fica, né, na competência do município instituir, ou seja, aquele que incide sobre o bem imóvel urbano, competência do município instituir. A gente inclusive tem o IPTU progressivo, caso não cumpra a sua função social, pode ser uma das formas de forçar, né, o exercício ou, né, o cumprimento da função social da propriedade. Outra, mais gravosa, inclusive, é a própria desapropriação, né, com algumas diferenças com relação à indenização das benfeitorias da terra nua e tal, ou do bem e tal.
a gente tem no ITR, né, o imposto que considera, tem uma parte que é tributável e uma parte que não é tributável do imóvel rural. Isso quer dizer o quê? Dentro do imóvel rural, você tem a reserva legal. Por exemplo, na Amazônia Legal, né, é 80% do imóvel, 80% do bem, né? Ou seja, 80% da terra ela não pode ser derrubada, é floresta em pé. Né? Ou seja, significa que, por exemplo, de um terreno de 100 metros quadrados, 80 metros quadrados não pode, tem que ficar ali em pé e 20% pode fazer as atividades lá. E, por exemplo, a área de proteção permanente, que é uma área de proteção também com a função ambiental, todas essas áreas em que existe uma restrição de uso desse bem, elas não incidem, elas não entram na base de cálculo do ITR. E aí, né, isso, você imagina como é que era antigamente, né? Onde é que começa o seu terreno? Não, começa na árvore tal, na cerca tal. Era com corda, né? No rio tal, aí o rio seca. Alguém derruba a árvore. Como é que você faz isso? Hoje a gente não faz mais isso, hoje a gente usa o georreferenciamento, né? Então o próprio CAR é um sisteminha lá que utiliza uma função do agrimensor lá, ele faz o georreferenciamento e sobe. E aí se considera essa parte utilizável do terreno para pagar o imposto. Você pensar que já é um imposto baixo, e aí você tem uma área tributável, é um imposto que você paga por homologação, né? Você lança, paga por homologação, depois, né, o fisco faz a análise. É tão baixo, às vezes, que a União não tem nem interesse, ela dá para o município. Esse é um ponto interessante. O ITR, apesar de ser um imposto da União, ele pode ser cobrado pelo município, né? É muito comum. Arrecadado pelo município, inclusive, né? Cobrado e arrecadado. Na verdade, assim, né? O próprio, né, o fazendeiro, vamos dizer assim, né, ele precisa fazer o lançamento, fazer o recolhimento, mas isso, né, essa fiscalização e tudo isso, inclusive o próprio resultado, ele pode ser passado ao município, né? Lembrando que o município ele também fica com o IPTU, né? Ou seja, qual a lógica? Mas por que o IPVA é do carro, é do Estado, né? Ou da moto é do Estado e o IPTU é do município? Porque o carro... Propriedade imóvel, né? O carro ele pode andar pelo estado inteiro, né? O Detran, lá onde fica, né? Ele é de competência do Estado, então imagina. Não, tá morando em qual município? Não, atravessei a rua, fui pro município, enfim. A gente estamos indo bem mais aqui do que... E aí o professor Tiago Leite, pessoal, gravou um vídeo falando sobre essa mudança na lei, sob o ponto de vista do direito ambiental. Eu vou pedir para a Solange soltar aí para a gente, por favor, o vídeo do professor Tiago Leite. Olá, pessoal, tudo beleza? Meu nome é Tiago Leite, sou procurador do Estado de São Paulo e professor de Direito Ambiental e Agrário do Estratégia. Tivemos uma alteração legislativa recentíssima, agora do dia 24 de julho, que é a Lei 14.932. Essa lei, ela, em primeiro lugar, acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 29 do Código Florestal, e revoga o parágrafo 1º do artigo 17-O da Lei 6938. Essa lei, ela visa modernizar o sistema de apuração do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, diminuindo a burocracia. Então, em que consiste, de fato, essas alterações? Atualmente, né, até a vigência dessa nova lei, o produtor rural ele precisava todo ano declarar a área tributável do ITR. Como é que ele fazia isso? Área total do imóvel rural menos as áreas de preservação. Então, área total menos áreas de preservação ambiental é a área tributável do ITR. Ele tinha que informar isso todo ano em um documento chamado Ato Declaratório Ambiental, que é o ADA. A partir dessa nova lei, ele não precisa mais fazer essa declaração anual. Por quê? Porque todas essas informações, a área total do imóvel, as áreas de preservação constantes no imóvel, já estão no cadastro ambiental rural. Então, o legislador está dizendo para o produtor o seguinte: olha, como eu já tenho os dados agora no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, fica dispensada essa declaração anual da área tributável para fins de ITR. Então, na verdade, é uma medida
para facilitar a vida do proprietário rural, diminuindo a burocracia através desse aproveitamento dos dados que já estão em disponibilidade para o poder público através do cadastro ambiental rural. Então, inovação legislativa interessante e que pode sim ser cobrada nas provas, em especial de procuradorias. Até mais! Então, pessoal, aí o Thiago, a gente, né, comentou, depois que o Léo comentou também um pouco sobre a lei, a mudança legislativa que a gente teve recente, digamos assim, mais digna de nota, né, Léo? Claro, sabe que uma vez eu fiz uma análise para o mestrado da produção legislativa no Brasil. E era tipo assim, se você excluísse as leis de, enfim, que nomeava a praça não sei das quantas, que nomeava a rua não sei das quantas, se você tirasse essas leis da equação, eu acho que 70%, 80% da produção legislativa do Brasil era oriunda de medida provisória. Ou seja, era pautado pelo executivo o que o legislativo julgava, ou legislava, né? Então, é algo interessante. Então, me parece que, de fato, essa produção legislativa agora no mês de julho, ela tem que ser basicamente a leitura, ou a análise, ou o veto, né, ou não veto do que foi produzido anteriormente, né? Essa é um modelo que foi discutido, né, na época inclusive foi limitado, né, pela própria Constituinte Reformador, Poder Constituinte, Reformador não, derivados, não, a pessoa vai puxar a orelha aqui, lá no artigo 62, eu acho, da Constituição, colocando algumas limitações de matéria ou de reedição, porque não tinha limite, inclusive, né? Ou seja, se o legislador, não apreciasse no tempo previsto, não tinha nenhum problema de ser reeditado. Então a gente tem medidas provisórias que foram reeditadas ali algumas dezenas de vezes. E aí, enfim, vamos fechar esse parênteses aqui, senão a gente não vai de atualizações, a gente vai de lamentações legislativas. E aí a gente teve, então, essa mudança legislativa, que penso que foi mais relevante. Sob o ponto de vista das mudanças jurisprudenciais, pessoal, a mesma coisa. Congresso, o judiciário não está com tanta produção porque está sem julgamento, né? A gente está com as turmas aí em recesso. Mas a gente teve uma mudança que eu acho que é uma atualização que eu acho que é interessante, que é o tema 1196 do STJ. Deixa eu colocar aqui, e aí eu vou pedir só já para você exibir aqui para a gente. Mas o tema 1196, está carregando aqui no meu computador, ele fala da aplicação retroativa do percentual de 50% para fins de progressão de regime a condenado por crime hediondo com resultado morte, que seja reincidente genérico nos moldes da alteração legal promovida pela Lei 13.964 de 2019, bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no artigo 83 do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica. Então, é válida a aplicação retroativa desse percentual de 50%. Léo, li aqui, mas não entendi absolutamente nada, cara. Mas me diz aí. Eu sei que o professor Michael Procópio gravou um vídeo pra gente, para comentar um pouquinho aí, para poder nos ajudar. Mas, basicamente, me parece um julgado aí da terceira sessão do STJ, né, uma pacificação de um tema aqui, que bastante relevante para concurso aí de MP, defensoria, de magistratura, né, cara? Não, todos que caem direito penal e direito processual penal, né? O professor Michael vai falar com mais propriedade, mas aqui a gente tem um entendimento, né, que você tem a derrogação, a ab-rogação, a sucessão de leis no tempo, você não pode fazer uma teste à lei, ou seja, você não pode combinar legislação, né, porque você tem o princípio da irretroatividade da lei penal para lei material penal, previsto lá no artigo 1º a 4º do Código Penal. E você tem no artigo 2º, salvo engano, do Código de Processo Penal, dizendo que existe uma compartimentação, né, de atos processuais, e a lei processual se aplica de imediato. E aí você tem a natureza mista, né, aquela que tem natureza material e processual, e aí ela se aplica ali, meio que faz
um pupurri ali dos dois, a depender do conteúdo. Se for benéfico, retroage, se não for, o tempo rege actum. E aí, né, ou seja, ao magistrado, ao promotor, ao defensor, não é cabível a aplicação de uma terceira lei, que é o quê? Pegar uma lei que é mais benéfica numa parte e a outra lei que é mais benéfica na outra parte. Ou se aplica a legislação seguinte, porque ela é benéfica e aplica ela por inteiro, ou se aplica a legislação anterior, porque ela é mais benéfica e ela está lá como a lei do tempo do ato, né? do fato criminoso, né? Então, e aí o que acontece? O pacote anticrime, né, a Lei 13.964, ele estabeleceu uma escadinha. A gente tinha progressão bem simples, era 1/6, 2/3, 3/5, acabou. Né? Para alguns casos, reincidente em crime doloso, ou em reincidente crime doloso hediondo, o máximo era 3/5. Por quê? Porque o Supremo declarou inconstitucional o regime integralmente fechado, cumprimento de regime de pena integralmente fechado, né? Declarou inconstitucional. Ok. 8.072 previa isso, foi declarado inconstitucional. E aí, né, durante muito tempo, né, ficou lá no 3/5. A gente não é matemática, mas 3/5 é 60%. Né? Hoje a gente tem de 16% a 70%. Não tem integralmente fechado, né? Mas reincidente em hediondo com resultado morte, aí a progressão é 70%. Só que, para esse caso específico do reincidente genérico, ou seja, que não é reincidente no crime hediondo, cometeu um crime, depois cometeu outro hediondo, não é hediondo, é um reincidente genérico, a lei foi melhor. A lei reduziu 10% para a progressão. Antes era 60, 3/5, reduziu para 50. E aí o que o julgado está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: esta lei, que apesar, né, de tentar recrudescer aqui a repressão ao crime e tal, ela foi mais benéfica para aquele que é reincidente genérico em crime hediondo. Então, ela é uma lei material para esse caso. Então, ela retroage. Então, você pode aplicar retroativamente o percentual de 50% para fins de progressão para quem cometeu o hediondo com resultado morte, desde que ele seja reincidente genérico, não reincidente específico. Tá? E aí, ele está dizendo, né, que também pode se aplicar às hipóteses, ou seja, ele pode aplicar as hipóteses do artigo 83, inciso 5º do Código Penal, que estabelece, né, 2/3, né, para progressão se for um dos crimes hediondos ou equiparados a hediondos. Só que quando você calcula 2/3 com 3/5, né, tem uma diferença. Ou seja, o livramento condicional, que é diferente da progressão de regime, ele tem lá cumprimento de 2/3. A progressão de regime é 50%. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: e essa progressão de regime, que foi na 13.964, é uma lei de 2019. Esse requisito para o livramento condicional é de 2016, né? É a lei 13.344. Então, o STJ falou mais ou menos o seguinte: não é incompatível, não é uma terceira lei quando você combinar esses dois que aparentemente têm antinomia. Então, você pode ter uma progressão a 50%, a depender das condições psicológicas, etc., ou comportamentais. Você pode ter um livramento condicional se ele preencher outros requisitos a 2/3. Mais ou menos isso. Show de bola, cara. Porra, bom demais. Vamos soltar o vídeo do professor Michael Procópio, que ele vai falar um pouquinho, né, sobre isso também, para que fique mais claro ainda para vocês depois da explicação aí do Léo. Vamos lá. Saudações, pessoal! O STJ, em maio de 2024, fixou tese sobre o tema 1196. E como que nós podemos compreender essa tese fixada? O STJ fala sobre dois assuntos: progressão de regime e sobre livramento condicional. Quanto à progressão de regime, o pacote anticrime trouxe frações mais rígidas, mas no caso de reincidentes que tenham praticado crimes hediondos ou equiparados, tanto o inciso 7 quanto o inciso 8 do artigo 112 só fala do reincidente específico. O que é isso? Aquele que praticou hediondo ou equiparado e depois volta a delinquir quanto a um crime hediondo ou equiparado. Aquele que tem a reincidência genérica, cometeu um crime comum, trânsito em julgado, depois pratica o crime hediondo ou equiparado, não tem regra específica agora no artigo 112. Aí se aplica a regra daquele primário que cometeu o crime hediondo ou equiparado. Mas ele não é primário, só que faltou essa regra
por uma atecnia ali do legislador, por uma falha legislativa. Isso se aplica retroativamente. Agora, o pacote anticrime vedou o livramento condicional quando houver resultado morte e o sujeito tiver praticado o crime hediondo ou equiparado. Isso significa para o STJ que só não pode ter livramento condicional quando ele não atingiu o lapso para a progressão de regime, porque essa proibição está no artigo 112 da LEP. Então, o questionamento que foi feito para o STJ é o seguinte: quando se aplica a possibilidade retroativa dos lapsos temporais para a progressão de regime, ao mesmo tempo não se veda absolutamente o livramento condicional, não há combinação de leis, o STJ não, porque cada tese, cada benefício tem um motivo diferente, um fundamento diferente para sua aplicação. A progressão de regime tem aplicação retroativa, agora a possibilidade de livramento condicional é uma interpretação sistemática. Ela está lá no artigo 112 que trata da progressão de regime, então é vedado o livramento condicional enquanto não atingido o lapso temporal para a progressão de regime. Certo? Um grande abraço e até a próxima. Pessoal, então vimos aqui hoje, né, já uma discussão específica de uma lei nova, também uma discussão específica de um julgado aí pelo Michael, né, que tratou, e eu queria também trazer mais um destaque aqui para vocês, né, dentro do que a gente teve ao longo da semana passada, que só se puder compartilhar a minha tela, por favor, com o pessoal que está nos acompanhando. O que acontece? No site do STJ, eu tenho aqui a parte de pesquisa de jurisprudência. Tem duas situações ou dois locais que eu queria que vocês ficassem atentos. O primeiro é esse jurisprudência em teses, né, que ele vai mostrar ali um compilado de julgados sobre, né, um determinado assunto. Né, aqui, por exemplo, o último é de 12 de julho sobre legislação de trânsito, não é bem o que eu queria mostrar para vocês, né, não tem algo tão recente, mas tem também algo que é o informativo de jurisprudência aqui, né, que eu venho aqui e pego o último informativo. O que eu chamo a sua atenção, e aí pode voltar aqui para a gente, Sol, é que a gente teve uma edição extraordinária do informativo de jurisprudência no dia 23 de julho, que é a edição 20, extraordinária, e tivemos a edição extraordinária 19, que teve em 16 de julho também de informativos. Eu queria aqui destacar que a edição extraordinária de número 19, né, de informativo de jurisprudência, ela teve destaques aí para julgados de direito público. Então, como é do meu mundo aqui, Léo, eu não estava entendendo absolutamente nada sobre direito penal, então eu vou puxar um pouco aqui a brasa para a sardinha. Para minha sardinha, né? E aí tem um julgado que eu queria destacar para vocês, pessoal, que estão nos acompanhando. É o julgado do RESP 1985977. Ele é um julgado mais antigo, ele é de junho de 2024, mas foi publicado agora nesse informativo, edição extraordinária 19. Ele fala da perda da chance em face do poder público. Ele diz o seguinte: aplica-se a responsabilidade civil pela perda de uma chance no caso de atuação dos profissionais médicos que não observam a orientação do Ministério da Saúde, retirando do paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e de alçar as consequências normais que dele se poderia esperar. Então, me parece que é um julgado que pode ser aplicado à própria atuação do médico que está lá no hospital público, né, Léo? Algo que, se o cara não respeitou os padrões da conduta ali, ou não respeitou o que se esperava que ele fizesse segundo a orientação do Ministério da Saúde, né, o próprio Estado vai ter que responder aí pela perda da chance, né? Interessante. E o caso específico, né, o Ministério de Coquina, ele se debruçou sobre uma morte de um infante, né, de uma criança que não teve o tratamento protocolar do Ministério da Saúde, né? Não estou aqui para julgar a conduta médica, a gente sabe que, como regra, a não ser questões estéticas, o professor Igor aqui é professor de consumidor, a obrigação médica é obrigação de meio, não obrigação de resultado, né? Como regra, lá o dano, né, na prestação de serviço do serviço médico, ele é uma obrigação de meio, desde que ele aplique toda a técnica correta
para, né, a solução daquele problema que já é um caso da medicina, ou tem protocolos, ou tem literatura e etc. Então, o médico ele tem essa obrigação, né? Ele tem a obrigação de, não de salvar o paciente, mas de utilizar todos os meios necessários ou corretos ou eficazes para isso. Aí a gente tem uma série de outras coisas aí, né? O off-label, os tratamentos em testes, mas a gente não vai entrar sobre isso. Nesse caso específico, era uma criança que ela teve um problema broncopulmonar, foi tratado com antibiótico e mandado para casa. Só que se ele tivesse seguido o protocolo, que determinava outro tratamento, não sei aqui, não vou entrar no mérito, também não é minha área de experiência, de expertise, ele teria tido chances concretas de sobreviver. E aí, né, fixou-se um valor de dano, né, com relação a esse tratamento, e aí o próprio ente, né, o Distrito Federal, que vai arcar com isso, porque, né, em última instância, o funcionário público é alguém que representa, né, o Estado. E se discutiu se isso seria um dano hipotético, porque não há provas, aí a discussão, né? Não há provas que se o protocolo fosse aplicado de forma correta, ele efetivamente sobreviveria. E aí fica o 402, que é a teoria da perda de uma chance. Para quem não conhece, precisa conhecer, tá? Que, segundo o entendimento do STJ, não é um dano hipotético. O 402 do Código Civil fala que você tem, né, a perda efetiva e o lucro cessante, né, como perdas e danos, o que deixou razoavelmente de lucrar, como aquilo que realmente diminuiu do seu patrimônio. E a perda da chance, ela vem como um dano efetivo por uma conduta, e aí a gente tem responsabilidade civil, conduta, nexo e dano, de uma probabilidade tão grande que, né, ela se configura efetivamente um dano. Então, ela não chega a ser um dano hipotético, né? Então, e aí a gente entra nos precedentes, né? A gente só vai saber, e aí para quem está fazendo prova, é bem importante isso, porque é uma questão muito, muito fácil de cair em outras etapas que não só a primeira. A primeira cai o julgado, que veio lá, né, nessa edição extra que o professor Igor mencionou aqui. Mas a construção do raciocínio, sem dúvida, é uma excelente forma de, por exemplo, peças práticas de OAB, né, ou sentenças de magistratura, ou, por exemplo, peças de procuradoria, de promotoria. Imagina a defesa, né, do Estado. Certamente vai adotar a tese do dano hipotético, né? Você trouxe aqui um argumento interessante, Léo, que eu queria aprofundar um pouquinho. Me parece que esse julgado é um julgado bem relevante para uma prova objetiva. Vai cair exatamente o que a gente leu aqui, ponto. Mas você entende que a gente está passando por uma fase nas provas que há uma exigência de eu conhecer não apenas a ementa do julgado, eu ir além e conhecer a razão de decidir, talvez? Para as primeiras etapas, é um piso muito, muito inseguro para o examinador, porque você precisa fazer uma aferição de validade ou invalidade, né? Certo ou errado, ou se for múltipla escolha, A, B, C, D, ou A, B, C, D e E. Então, na objetiva, literalidade, né? Sem pôr nem tirar a vírgula. Agora, para as outras etapas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque uma das pontuações que você tem é raciocínio jurídico. E aí, às vezes, você pode, inclusive, errar. E aí eu, né, não recomendo, não faço isso em casa. Você pode errar o que está no informativo, mas você pode ganhar a pontuação de raciocínio jurídico se o seu raciocínio for válido, né? Sim. Na primeira etapa, não. A gente viu, salvo engano, maio ou junho desse ano, né, a gente tem lá a questão de que não cabe ao judiciário se imiscuir, jurisprudência consolidada, iterada do STJ, no mérito ou correção de questões de concurso. Mas, por exemplo, teve uma questão que o gabarito foi considerado errado e era um precedente vinculante, né, ou um precedente repetitivo de corte superior. E, neste caso, se considerou que a violação ao CPC foi ilegalidade e anulou a questão. Então, assim, para a primeira etapa, difícil. Mas para as demais, oral ou discursiva, prática, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
A gente está falando aqui, cara, de concurso, né, de preparação, de como, né, entender melhor esses julgados. Eu acho que um ponto importante desse nosso bate-papo das segundas-feiras que a gente está fazendo aqui é exatamente essa análise mais pessoal do professor, subjetiva. Cara, porque, vamos lá, lemos aqui a questão ouvimos aqui 2 ou 3 julgados. De fato, me parece que esse julgado que o Michael comentou, né, que fala sobre a tese aí da aplicação retroativa da pena, é fundamental. Isso é questão certa em qualquer prova que cobre penal, processo penal. Esse aqui que a gente já comentou da perda da chance, talvez seja muito mais afeto aí a um concurso de magistratura, talvez a um concurso de procuradoria, né? Então, existem temas que são mais afetos a determinadas carreiras. E acho que o que vai valer a pena para a galera que está nos acompanhando é exatamente essa análise que a gente vai fazer do que aconteceu na semana anterior, do que realmente vale a pena ser aprofundado para estudar e do que talvez seja só uma fumaça, né? Que a pessoa às vezes vai lá, cara, eu preciso decorar tudo que está nessa mudança legislativa e às vezes talvez não faça sentido para o concurso que ela está fazendo. E aí eu queria pegar esse gancho de concurso, talvez mudando radicalmente aqui o assunto, mas ainda nesse gancho. Você tem você é professor de eleitoral aqui da casa e, cara, na prática o que o concurseiro quer saber é o seguinte: quando vai ter concurso e quando não vai ter concurso, né? A gente está entrando agora num período eleitoral que, enfim, daqui a pouco já começam aí aqueles prazos, né? Ninguém assiste mais TV aberta, mas começa aquela propaganda, né, que interrompe a novela e tal. Cara, na prática, o que muda com o período eleitoral que está entrando aí para fins de concurso público? Tem alguma restrição que a gente não vai poder ter edital a partir de agora? Acho que essa é uma dúvida legal para a galera também. Tem gente falando assim, nossa, eu não vou fazer concurso agora porque não vai, não está na época, não vai ter prova. Ó, isso aí, assim, existe uma questão jurídica, existe uma questão de conveniência e oportunidade, né, Igor? Você é professor de direito administrativo. Assim, lembrando, 2024 a gente tem eleições locais, né? Ou seja, municípios, né? Prefeitos, né? Câmaras, né? Ou seja, vereadores, prefeitos e vereadores. Por exemplo, Distrito Federal nem tem eleição. É meio estranho, assim, porque vê o horário e aí eles começam a fazer reprise de programas antigos, ou então botam uma programação própria do Distrito Federal, porque as televisões, né, elas são concessões e elas precisam passar essa propaganda eleitoral. Agora, com relação a quem estiver fazendo, porque eu disse isso porque a gente tem alternância. A cada 2 anos a gente tem eleições gerais, que pega tanto presidente, vice, né, Congresso Nacional e estadual. E lembrando, assim, eleição para senador e deputado não é nacional, tá? É eleição tá dentro do âmbito da estadual. E as eleições agora, elas afetam exclusivamente o âmbito municipal, tá? Então, assim, para quem está fazendo concurso aí, falando de carreira jurídica, fazendo concurso para a prefeitura, né, procurador do Estado de São Paulo, procurador do município de São Paulo, procurador do município de Belo Horizonte, aí esses têm algum impacto. O resto, né, e aí saindo de carreira jurídica, né, agente penitenciário, policial, advogados de estatais que estão vinculados aos municípios, né, enfim, esses têm algum impacto. Os demais não. Os demais não têm esse impacto. A grande maioria dos concursos de carreiras jurídicas que a gente tem de peso, porque se você for pensar que tem mais de 4 mil prefeituras, eles podem até fazer volume, né? Sim. Mas pensando em concursos, né, mais visados, eles não têm impacto zero. Porque a própria legislação, né, a 9504, ela lá no artigo 73, ela tira, né, concursos para tribunais. E aí tanto para técnico, analista, como membros. Concursos para o Ministério Público, da mesma forma. Tribunais de contas, né? Todos esses, eles estão fora, né? Estão fora. Então, defensoria é vinculada ao Estado. Nessa eleição não é impactada. Mas, vamos lá.
ainda que seja um concurso para procurador do município, o impacto, ele é um impacto para deflagrar o certame ou é um impacto para nomear o aprovado? Lá ele fala o seguinte: contratar de forma geral, seja nomeação, contratação daquele de cargo efetivo, seja, né, a nomeação daquele encargo em comissão, seja aquele empregado para atividade, né, extraordinária, contratado ali em regime de urgência, qualquer nomeação que não seja admissão e demissão ad nutum ou remoção ex officio de militar, porque aí você tem, né, a regra castrense lá, esses são impactados, né, no período eleitoral, tendo um período ali de quarentena para que não haja uso indevido da máquina pública. Vamos simplificar, né? Você quer saber a resposta? Eu tô dando aula de eleitoral aqui. É o vício do cachimbo. Eu quero ser mais pragmático. É o seguinte, quem foi, né, concurso que foi homologado até 6 de julho de 2024 para município, pode tomar posse, né? Mesmo agora, no final do ano. Agora. O que não pode é quem é concurso que foi homologado depois do dia 6 de julho. Aí o pessoal tem que esperar até a posse dos eleitos, que é janeiro de 2025. Ou seja, tudo bem, entendi. Mas aí eu tenho uma outra pergunta. Prefeito hoje é candidato à reeleição, ele pode publicar um edital? Sem dúvida nenhuma. Pode. Pode. Só não pode nomear. Não pode homologar. Não pode nomear se o concurso não tiver... Se for hoje, né? Já passamos do dia 6 de julho, então ele não pode homologar. Ele pode homologar, inclusive, ele pode fazer o concurso, ele pode homologar, mas não pode nomear. Então, trocando em miúdos assim, não há impacto direto, assim, falando do ponto de vista do concurseiro de carreira jurídica. Talvez tenha lá em outras áreas, mas do concurso de carreira jurídica, concurso de procurador, eu não consigo acreditar que o edital vai ser publicado hoje e vai demorar menos de 6 meses para já sair a homologação e nomeação. Eu acho que ele não afeta de forma nenhuma quem está estudando para concurso. Realmente, assim, um prazo depurador aqui de 6 meses, né? Pouco menos de 6 meses, porque é 3 antes do pleito, o pleito agora é 6 de outubro, então você tem 3 mais 4, né? 7 meses. 7 meses. Então, entendi. Então, no final, não vai impactar muito. E ainda no âmbito do direito eleitoral, cara, a gente teve esses dias aqui estou falando aqui de tema. Eu sei que a gente está fazendo talvez uma miscelânea de assuntos aqui, mas é porque novidades jurídicas é mais ou menos o que aconteceu nos últimos dias, né? Aí na parte jurídica, que tem impacto jurídico. A gente teve recentemente, cara, lá nos Estados Unidos, a questão da substituição ali da candidatura, né, do Biden pela Kamala, né, lá na candidatura à presidência da República. Aqui no Brasil a gente chegou a ter também, lá na época, acho que Lula Haddad, né? Lula Haddad, né? O Lula era candidato, se declarou candidato, mas depois saiu, né? Enfim, acho que não pôde se candidatar pelo TSE, e aí o Haddad assumiu. Eu queria que tu falasse um pouco pra gente ainda nessa onda do direito eleitoral, ou nessa linha do direito eleitoral, se tem algum tipo de limite para substituição de candidatura. Claro, não quero que você fale jamais de Lula, Dilma, Bolsonaro, não é esse o intuito. O intuito é mais falar um pouco sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu sei que não tem tanta... são sistemas jurídicos distintos, não dá para a gente comparar o direito lá com o direito aqui, mas, sob o ponto de vista da lei brasileira, até que ponto eu posso substituir essa candidatura? Porque eu fico imaginando assim, o examinador está atento ao que está acontecendo no mundo. Então ele pode trazer uma questão para um concurso de direito que cai direito eleitoral, por exemplo, relacionado a isso, né? Tem assim, né, um prazo que é possível, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é Trump, Kamala, Joe Biden, eles não são candidatos, eles são pré-candidatos. Isso é outra coisa, né? Aqui é como se eles estivessem nas prévias partidárias. A gente tem algo parecido, mas lá é diferente, que o sistema eleitoral é diferente, né? Existe uma polarização extrema em 2 partidos, aqui a gente tem mais de 20, a emenda 97 está diminuindo isso porque constitucionalizou a performance, a cláusula de barreira, que tinha sido inserida por lei, foi declarada inconstitucional, e aí veio no ativismo legislativo, ou no diálogo legislativo, institucional, etc., depende de como é que você chama, foi inserido, né? Mas lá, tanto o Trump
quanto a Kamala, quanto o Joe Biden, eles ainda estão concorrendo nos distritos e aquele que levar, né, vai levar todos os votos do distrito, né? Então tem uma coisa, é um pouco diferente o voto distrital lá, e a gente tenta aqui discutir sobre distrital misto, etc. Não vou aprofundar nisso. Mas, então assim, eles não são nem candidatos. Então, o que o Joe Biden fez, ele enxergou uma inviabilidade da candidatura dele e desistiu do páreo. E aí ele abriu prazo. A gente não teve nem substituição, né? A gente o partido nomeia outra pessoa, né? Aqui, como a gente tem mais de 20 partidos, cada um pode apresentar um, né? Para executivo, cada um pode apresentar um. Então a gente pode ter 20 candidatos, não só 2. E vários motivos, mesmo que ele seja aprovado na prévia partidária, que aí ele se torna candidato. Quando ele é aprovado na prévia, existe assim, o Instituto do Pré-Candidato, aprovado nas prévias, candidato, né, eleito, diplomado e empossado. Então isso é uma timelinezinha. Então, caso é possível a substituição, quando, segundo o Código Eleitoral, ele tiver uma decisão superveniente que declarar a sua inelegibilidade ou uma ação de impugnação de direito de candidatura ou a própria morte, né? Aí pode ser encaminhado uma substituição. Inclusive, se as urnas tiverem sido fechadas, a depender, se não for um sistema, por exemplo, um sistema majoritário, vai até o nome do anterior ali, se for do mesmo partido, porque fica o número, né? Enfim, a gente já teve um caso aqui no Distrito Federal do falecido ex-governador que botou a esposa para concorrer e aí aparecia o nome dele, o número dele, porque quando ele desistiu, já tinha fechado a urna, né? Foi uma coisa meio um jabuti aqui, né? Uma jabuticaba, melhor dizendo. E aí a gente tem, então, como a gente falou, não tem tanto impacto nos concursos, por exemplo, municipais ou estaduais, essa questão eleitoral, como o Léo falou. E aqui eu queria trazer, pessoal, para vocês, para a gente se encaminhar aí para o final do nosso bate-papo, 2 informações. A primeira são os próximos concursos que a gente vai ter aqui no nosso radar, no nosso horizonte. No nosso radar, no próximo fim de semana, no dia 4 de agosto, a gente vai ter 2 provas de procuradoria, né? Procurador do Estado de Goiás, um concurso dificílimo, que inclusive a gente participou das bancas simuladas orais do Estratégia, né, no ano retrasado, talvez. Super visado, né? Bem legal, né? Tivemos o Pécio aprovado, tivemos o Guilherme, tivemos uma galera. Lucas, né? E aí, enfim, PGE Goiás, concurso no próximo domingo. A gente está tendo, pessoal, essa semana o nosso Hora da Verdade. Aula todos os dias, 19 e 21 horas, de conteúdo aí focado na PGE Goiás. E queria destacar também que no próximo domingo a gente vai ter PGM Osasco, concurso um pouco menor, da Banca Vunesp, que está organizando. E aqui, Léo, eu queria trazer uma reflexão aí para você, para a gente se encaminhar aqui para o fim. No mesmo dia, uma procuradoria grande e uma procuradoria um pouco menor. Na minha época de estudante, para concurso, de candidato, tem o concurso dos sonhos, que é a PGE Goiás. Mas se eu soubesse que era no mesmo dia uma PGM Osasco, que é uma PGM interessante, né? Não é uma PGM tão pequena. Banca Vunesp, que é uma banca grande, não é uma banca pequena, né? Porque uma coisa é tu fazer a PGM do interior de uma banca altamente desconhecida. Eu faria PGM Osasco. Porque, cara, os grandes concorrentes, o topo da cadeia está indo para a PGE Goiás, então eu vou para a PGM Osasco, o que naturalmente vai deixar a prova um pouco mais fácil. Acho que o concurseiro ele tem que ter essa malícia também de... Não é só o estudo, mas é também a estratégia, né, cara? É um processo de autoconhecimento, né? Isso, acho que depende muito da posição que a pessoa está dentro da... Vou usar de novo, porque o pessoal fala da fila, mas eu acho que é um páreo, né? Se ele for digamos assim, o favorito, né, desse páreo, ele talvez se dê o luxo de escolher. Se ele não tiver no caminho intermediário, talvez a estratégia seja mais inteligente. Acho que é muito... Eu entendi o raciocínio, mas eu penso que depende muito da situação pessoal, sabe? Assim, não, eu tô pronto, é minha, eu vou. Ah, mas tem uma vaga, não interessa, só preciso de uma, entendeu? Então eu vou.
né? Agora, não, tô aqui, tô fazendo várias, o meu objetivo é fazer procuradorias que me permitem advogar. Então, Talvez você vai ter que escolher uma ou outra. talvez ficar em São Paulo seja um mercado que, né, seja mais atrativo, talvez. seja mais atrativo, seja alguma outra decisão relacionada a isso. Eu não consigo bater o martelo sobre esse assunto. Eu queria só falar de duas atualizações legislativas que eu acho que são importantes. Perfeito. Tá? Só te interrompendo, esses dois concursos, PGE Goiás e PGM Osasco, pessoal, a gente vai ter revisão de véspera no sábado, a partir das 7 da manhã, tá? Aquele intensivão com todos os professores aqui da casa. E para quem não conhece a nossa revisão, quem não conhece nosso material, olha, assim, se você estiver na Bacia das Almas, é mandatório, não perca. Se você estiver bem, aproveita para relaxar, assiste a aula, vê o material, né, uma apreensão passiva, né, de conteúdo, Sim. em vez de você ficar ali, vai relaxando, bota ali o headphone, não é mais hora de ficar virando nem nada e tal. Então, assim, a gente tem a felicidade de acertar muita coisa, né, nessas nossas maratonas aqui. Então, assim, eu acho que é super válida essa dica. Posso falar? Claro, por favor. Então, assim, agora falando de atualização, né? Lei Complementar 208, tá? Eu acho que vai ser muito importante. E a lei que alterou também o Código Civil, tá? Essas são mais antigas, né? É porque ela entrou em vigor agora em julho. Na verdade, eu acho que as mudanças do Código Civil, a gente até fez um podcast aqui que o Paulo comentou, e a Lei 208 é a do crédito. Transferência. Essa a gente não chegou a comentar aqui. Tá. A do IPCA e da Selic, vocês já falaram? Falamos, o Rogério gravou um vídeo aqui. Tá. E essa da 208, ela permitiu a cessão de crédito dos entes para pessoas jurídicas de direito privado e fundações registradas perante a CVM. Ou seja, é praticamente uma cessão de crédito com ágio, com deságio, vai depender de lei, de débitos tributários ou fiscais ou não fiscais. A gente tinha comentado aqui a Lei Complementar 208 sob o ponto de vista do protesto da dívida, que ela também mudou a questão do protesto. Mas isso é interessante, cara. Artigo 39, eu vou dar, né? O ente poderá ceder onerosamente, nos termos dessa lei específica, que autorize direitos de crédito tributários e não tributários, inclusive inscritos em dívida, a pessoas jurídicas de direito privado, a fundos de investimento regulamentados pela CVM. Aí nós temos vários problemas. Daria um podcast só para isso. Não seria renúncia de receita tributária? Porque eu não vou ceder pelo valor de face, eu vou ceder com deságio, provavelmente. Vai ter que ter lei regulamentando, mas em princípio... O banco não vai comprar pelo preço cheio. Não, e as procuradorias? PFN nacional? Outra ou coisa. As procuradorias estaduais, honorários, como é que fica? Lá fala que tem que ter, continua o direito de cobrança judicial, ou seja, praticamente o procurador fica na discricionariedade de ajuizar ou não. Não, eu sei, mas veja, eu lembro que há uns 10 ou 15 anos atrás, não, 15 não, 10 anos atrás, eu participei de uma discussão que, salvo engano, o município de Cuiabá queria fazer uma licitação para escritório de advocacia executar a dívida ativa. E aí não pode. Mas veja, veja, de certa forma, se eu cedo para um grande banco e o banco começa a executar, já era. Mas assim, eu acho que talvez a gente está pensando naquela dívida de bilhão. Tá todo mundo doido para executar. Sim. E, né, conseguir ali algum dinheiro. Talvez essa aqui seja uma viabilização da execução daquelas dívidas de valor abaixo de R$10.000 ou dos tetos municipais. Colocar o telemarketing lá cobrando o cara no IPTU. Você tem 14 mil ações de R$3.000. Ao invés de você botar o procurador para fazer essa execução, você contrata uma pessoa jurídica, faz a cessão do crédito. Bota o telemarketing lá ligando. E o que ela recuperar, da forma como ela recupera, quando recupera para telefonia, para banco, etc., vem uma negociação sobre isso. Até porque o Supremo pacificou lá que as execuções fiscais, eu não vou lembrar, acho que até 10 mil, até 20 mil reais, isso, deveriam ser extintas, né? Isso. E se tu pegar um município pequeno, o que não falta é cobrança de IPTU de 3, 5, 10... As contribuições, vai ter uma discussão sobre isso, as contribuições, né, das autarquias de classe,
se elas entram ou não Na mesma conta. na mesma conta, vai ter uma discussão sobre isso. Então, talvez a gente esteja pensando, né, na baleia, Sim. mas talvez aqui seja seja a sardinha, seja o cardume, entendeu? Mas eu achei bem interessante, porque eu não vi ninguém falando sobre isso. Verdade. Na verdade, eu tinha visto a lei e tinha analisado a questão específica do protesto. Do protesto, é. Né? Tanto que o Rogério gravou um vídeo aqui pra gente, a gente transmitiu aqui, mas eu não tinha visto especificamente Porque isso aí. hoje é comum, né, que chamam de compra de crédito podre Claro. pelos fundos, Claro. né? Tem E o fundo cara- especializado nisso, né? Tem, e o cara tem expertise, né? O cara tem expertise de fazer isso, de cobrar, de ligar, de entrar, usar, assédio até, às vezes até um assédio por telefone, fica o dia inteiro ligando, bota o robozinho lá, não sei o quê, bota no Serasa, enfim, tem expertise. E ganha dinheiro, ganha muito dinheiro. Ganha dinheiro no volume, né? Sim. Não ganha dinheiro num específico, ganha dinheiro no volume, porque ele morde um pedacinho ali. Pedacinho. Pessoal, a ideia então do nosso podcast aqui das segundas-feiras é mais ou menos essa: bater um papo sobre o que aconteceu na semana anterior. Hoje fomos um pouco. Foi um evento um pouco inglório, porque se a semana passada não teve produção legislativa nem produção jurisprudencial, a gente teve muito pouco material para trabalhar. Mas tenho certeza que próxima segunda a coisa já vai começar a melhorar, e na segunda seguinte aí que vai estar bom mesmo, né, Léo? Porque aí daqui a 2 semanas os tribunais superiores já estarão a todo vapor. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter o nosso podcast batendo um papo com o Ivan sobre habeas corpus, teoria e prática. E a gente vai efetivamente entrar com profundidade no tema. E a ideia é essa: segunda-feira, atualizações, novidades jurídicas, legislativas ou jurisprudenciais, e quartas, aí os eventos destinados efetivamente a bater um papo com algum convidado, né, e aprofundar determinados temas. Inclusive, eu queria pedir para Sol soltar aí, por favor, o vídeo do professor Ivan, que ele tem um convite para vocês para o nosso evento de quarta-feira. Olá, meus amigos. Você sabe como superar a súmula 691 do STF? Você sabe o que é a súmula 691 do STF? Esse tema, ele despenca em concurso, em provas, e você precisa conhecer o habeas corpus com esse nível de amplitude, tá bom? Então eu quero convidar você para quarta-feira às 9 horas, o podcast aqui do Igor, do Paulo. A gente vai conversar sobre habeas corpus. Muitas discussões importantes. Nós conversamos praticamente sobre todas as polêmicas envolvendo habeas, e tenho certeza que você vai gostar muito, aprender muito. Isso vai facilitar a sua caminhada em busca do seu objetivo. Guardo vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, meus amigos. Meus amigos, então, espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Queria até que você falasse, que você que está me acompanhando aqui no chat, ao vivo, nesse momento, fale o que você achou desse nosso bate-papo, se você gostou desse novo formato, porque a gente vai seguir provavelmente dessa forma aí nas próximas semanas, né? Inclusive, você já pode acompanhar a programação completa do nosso cast. A gente já tem toda a programação de agosto fechada. Vamos ter um bate-papo com meu amigo Guilherme Veiga daqui a 2 semanas sobre mediação nas cortes superiores. Ele fez um estudo bem legal de conciliação, arbitragem e mediação, inclusive em sede de ADPF, em sede de ADIM, né? Bem legal esse bate-papo. Vamos ter um bate-papo também na semana que vem sobre mandado de segurança na teoria e na prática, né? Vamos tratar tanto sob o ponto de vista prático do advogado, como pode ser cobrado em concurso, como pode ser cobrado numa prova oral, mais ou menos a linha que o Ivan tratou aqui no nosso habeas corpus. Cobraram a minha prova, viu? Que é o que a gente vai falar lá na próxima quarta-feira com o Ivan. Inclusive, a gente chegou nesse nível de profundidade, né? Curioso, com o Ivan a gente trouxe inclusive a súmula 691 do Supremo, né, que veda ali habeas corpus contra decisão monocrática, enfim. E aí eu perguntei para o Ivan, cara, mas e como é que eu faço para superar essa súmula? Ele trouxe ali o lado do advogado, né? Olha, os advogados fazem isso, acontece isso. Então, bem legal, não só a parte teórica. Então, acho que vai ser útil tanto para quem é advogado, para quem está estudando para concurso, enfim. Léo, queria te agradecer aí, cara, o bate-papo, e já te convidar aí, que meu amigo, sempre tiver novidade jurídica, eu vou te chamar para a gente alinhar aqui essas discussões, porque você sempre preparado aí, sempre trazendo um conteúdo muito relevante aqui para a gente. Obrigado, cara. Vou chamar de Igor, porque é amigo, então, né? Igor,
Eu agradeço o convite, me sinto lisonjeado, me sinto muito bem em estar aqui, um ambiente que, Mais leve, né? para quem não conhece o Estratégia, né, a gente é basicamente a mesma coisa que a gente tá aqui conversando em outros causos, né, às vezes futebol, às vezes, sei lá, outra coisa, mas a ideia é essa, né, essa descontração e tal. Então, eu agradeço você que nos acompanhou aqui, você que está assistindo isso de manhã, de madrugada, de tarde, né? O Igor já fez aqui uns spoilers dos próximos episódios, aí depois você vai seguindo a numeração, tá no 77, 78, 79, você vai pegando, fazendo as contas ali do que ele falou. E se você gostou, é importante, deixa aí, né, registrado. Se você quer que esse que vos fala volte, Diga faz também. aí uma moção, volta. Mas brincadeira à parte, agradeço sempre, é sempre uma excelente oportunidade. Falar, né, nos autos, falar juridiquês, falar hard, às vezes Cansativo. é cansativo, assim. É bom a gente poder, né? Eu sei que você quer ouvir sobre a Santa Ceia das Olimpíadas, mas aí também coloca aí hashtag, queremos que você fale sobre a Santa Ceia. A gente tem aqui muito assunto para seguir. E, desde já, parabéns, né? Eu sempre falo isso, parabéns pelo trabalho que você e o Paulo fazem aqui, trazendo esse juridiquês para o dia a dia, né? Idealizado por você no começo, né, cara? Valeu, cara. Obrigado. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, quando a gente vai falar com o Ivan Marques sobre habeas corpus, teoria e prática, às 21 horas. Valeu, moçada. Obrigado. Tchau, tchau.